Uma vitória hoje tira o Vasco da Gama da zona do rebaixamento, do Z4, né, do Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi chega com essa árdua tarefa, essa árdua missão de tirar o Vasco da Gama da lanterna do Brasileirão. O Vasco hoje tem 1 ponto conquistado em 12 disputados, vê à sua frente o Cruzeiro, que já entrou em campo ontem com 2 pontos, o Internacional, que também entrou em campo ontem com os mesmos 2 pontos, e o Remo, que entrará em campo hoje contra o Fluminense às 7 horas no Mangueirão, com 3 pontos. Entretanto, tem o Botafogo à frente do Remo, também com os mesmos 3 pontos, que só entrará em campo agora no final de semana. Então o Vasco, vencendo hoje, vai a 4, ultrapassa o Cruzeiro, ultrapassa o Inter, ultrapassa, dependendo do resultado, o Remo, e ultrapassa o Botafogo. Então a vitória hoje do Vasco tira o Vasco da Gama do Z4 do Campeonato Brasileiro. Dá um alívio, dá um fôlego para esse elenco Cruz Maltino. E o Renato Portaluppi estreia na beirada de campo e já tomou algumas atitudes, né? Já mudou um pouco o Cruz Maltino. Ontem o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe aí de forma exclusiva a lista de relacionados para a partida que vai acontecer nessa noite de hoje contra o Palmeiras. Uma lista que contém algumas novidades. 3 goleiros, Léo Jardim, Fusato e Felipe Gabriel. Os laterais, PH, Paulo Henrique, Puma, ambos pelo lado direito, Piton e Cuiabano pelo lado esquerdo. 3 zagueiros, Alan Saldívia, Robert Renan e Lucas Freitas. Carlos Cuesta, de fora. 5 volantes relacionados, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, JP e Cauã Barros. 3 meias, Rojas, Nuno Moreira e Matheus França. E 6 atacantes aparecendo na lista. Adson, Andrés Gomes, Brenner, David, Marino Inestrosa e Cláudio Spinelli. É assim que aparece a lista de relacionados, com algumas ausências. 3. A primeira, Carlos Cuesta. Carlos Cuesta segue de fora da lista de relacionados, é um atleta que vem tendo muitos problemas nesse início de 2026 por conta de questões físicas. Carlos Cuesta estourou, essa é a grande realidade, tá? Eu não falo estourou de lesão, mas eu falo de cansaço. Fisicamente, o Carlos Cuesta está esgotado, muito pela alta carga de jogos no início da temporada feita pelo técnico Fernando Diniz. Cuesta teve uma alta carga de jogos, tá? Cuesta joga como titular desde o primeiro jogo da temporada, já vinha de uma temporada agitada no ano passado, e o técnico Fernando Diniz não fez o controle de carga certa no elenco. Não à toa, muitos jogadores hoje não estão bem fisicamente, exatamente por conta desse primeiro momento da temporada. Então o Cuesta está de fora. E outras 2 grandes ausências, a primeira delas é a ausência do João Vitor Mutano, cria das categorias de base do Vasco, que foi utilizado pelo técnico Fernando Diniz em alguns momentos da temporada como lateral esquerdo, ele que é ponta direita. E o Bruno Lopes que vinha aparecendo no treino durante a semana, viveu, né, de fato a expectativa de ser relacionado para essa partida e vive ainda a expectativa de ser utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. Entretanto, para esse jogo de hoje, Bruno Lopes não aparece na lista de relacionados. Então, Renato já tomando, né, as primeiras atitudes como novo técnico do Vasco, deixando o Cuesta de fora, muito por um problema físico, e também tirando da lista de relacionados João Vitor e Bruno Lopes. Então, mudanças de Renato Portaluppi, né, para esse jogo de hoje contra a equipe do Palmeiras. Está confiante, amigo? Tem que estar confiante. Eu estou muito confiante. Uma vitória hoje ajudaria muito o Vasco da Gama na tabela de classificação. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.